Essa aula Glória a aqui, Deus. só tem uma coisa que eu não consigo decorar. Até hoje, já está perto de É terminar, mesmo? mas eu não sei. Não entendo nada. Não, mas tenha calma. Já pelejei. Tenha calma Não porque... sei nem por que vai. Tenha calma, porque nós estamos estudando a lei, né? A Torá, os 4 primeiros livros, que é o livro que os judeus usam. Quando chegar, a senhora vai entender quando começar a chegar os profetas, quando começar a entrar no Novo Testamento, que os profetas vão falar de Cristo, e que nós vamos ver o Novo Testamento, que é que justamente trabalha na nossa vida hoje. Por que é que a gente tem que aprender isso aqui? Porque se a gente não entender como era, nós não vamos saber como vai ser. Porque tudo que a gente vê aqui no Antigo Testamento é a sombra do Novo. Era uma preparação para a vinda do Messias. E o Messias veio, cumpriu toda a Torá, toda a lei. Precisamos entender, o que é que nós temos que entender, gente? Que Jesus era judeu, nasceu judeu, morreu judeu, cumpriu toda a lei. Só que a lei, como eu disse para vocês, a lei veio para mostrar o que era o pecado. A lei veio determinar os erros. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E punição, mas não tinha salvação. Jesus, quando veio, aí ele cumpre a lei, mas ele traz a graça, que é na qual nós vivemos hoje. A graça, o favor imerecido, porque nenhum de nós merecíamos, mas estamos aqui. E para que essa graça nos acompanhasse, foi cumprido o quê? A morte vicária de Cristo. A morte que substituiu a minha e a sua. Para poder, hoje nós temos acesso à graça e à salvação. A salvação que a lei não dava, só foi dada a nós através da morte de Cristo. Porque até lá não tinha ninguém que pudesse pagar esse preço, Terezinha. O pecado imperava. Só um que não tinha pecado que podia pagar o preço. Está entendendo? Então aqui nós estamos conhecendo o que, Melena? Por que é difícil? É muito difícil. Porque aqui nós estamos conhecendo esse povo que Deus escolheu. E desse povo ele iria tirar aquele que vinha salvar o mundo. Mas foi preciso ensinar esse povo. Mas o povo era desobediente. O povo desobedeceu, passou fome no Egito. Deus manda Moisés. Moisés tira o povo de lá, para uma terra prometida. Que eles iam chegar logo, mas devido tanta reclamação, tanto pecado, desobediência, passaram 40 anos rodando. A desobediência foi tão grande que foi onde Deus mais operou milagre. Foi onde? No deserto, e é onde o pessoal mais reclamava, mais murmurava e mais tinha saudade do passado. Ah, porque lá no Egito tinha pepino, tinha carne, tinha tudo. Nós trabalhávamos, mas tinha. Aí, galera, aqui não tem, lá vai. Perturbaram tanto que um homem conhecido na Bíblia como o homem mais manso do mundo fez besteira, que foi Moisés, por conta da perturbação do povo. Bateu na rocha com raiva. E a rocha era Cristo. Por conta dessa pancada que ele deu, ele não pôde entrar na terra prometida. Ele só pôde ver de longe. Tá aí, ó. Olha, vai morrer aqui mesmo. Deus agia assim, ó. Aí veio Josué. Nós ainda vamos chegar lá no Josué. Josué vai lutar, vai brigar, vai matar muita gente. Então nós estamos vendo aqui a história desse povo. Tá certo? A história desse povo. Para a gente entender quando Cristo nasceu, como era que estava, Terezinha. É uma bagunça só. O negócio estava... E ele veio para resolver. Só que eles esperavam quem? Um cara que viesse como Davi, com a espada na mão, matando gente, trucidando todo mundo. Mas não. Ele veio diferente, pregando a paz, o amor e a salvação, que Davi não podia pregar. Tá certo? Por isso que é difícil a gente entender, Melena, essas coisas aí do sangue no altar, dessas coisas tudinho, que era símbolo do que iria acontecer. Mas é difícil, você vai ler a Bíblia. Por isso que as pessoas não leem.
Porque se for começar no Antigo Testamento, em Êxodo ele desiste logo. Quando começa essa questão de genealogia, filho de tal e tal. Você sabia que isso é tão importante para o judeu? Pastor, um minuto. Não é melhor você botar essa moto para dentro, não. Lá vem chuva. Deixa ela ali. Vou descendo aqui de cabeça baixa aqui. O judeu, ele não perde, César, essa linhagem. Por exemplo, depois que eles foram jogados, espalhados no meio do mundo, e muitos de nós aqui somos descendentes desse povo que veio de lá, eles não perdem essa coisa, irmã Helena. Ó, nasceu no Brasil, brasileiro judeu. Eles não perdem isso. Nasceu na Argentina, argentino judeu. Filho do fulano, até chegar lá no pai, na origem. Você está entendendo? Eles nunca perdiam. Se a gente for tirar a nossa. Nós perdemos isso, a nossa árvore genealógica. Hein, Terezinha? Para a gente descobrir de onde é que a gente veio. É complicado, né? Porque o meu pai veio não sei da onde, talvez tenha vindo do lado da Suíça. A minha avó, essa eu sei de onde ela veio, que era índia, que a minha bisavó, ou tataravó. Olha aí, rapaz, essa. Se não é a luzinha, nós ia ficar no escuro. É bom que hoje nós vamos estudar com chuva, eu vou ter que falar mais alto, né? Tá molhando aí? Então, irmã Helena, não se preocupe. Quando chegar na parte da doutrina no Novo Testamento, a senhora vai entender. Porque a senhora está na igreja, a senhora está mais tempo, a senhora vai entender. Ah, agora está falando a nossa língua. Esse povo aí é um povo antigo. Mas a gente precisa conhecer a história do povo, né? Não, desista não. Desista não, porque quando nós chegar lá no Novo Testamento, aí aqui quando a gente começar a falar dele aqui, a senhora vai dizer, por isso que eles faziam isso lá. Por isso que eles fizeram assim lá. E hoje, se você não aprender, você sabe, doutor? Você não sabe por que é que o povo age desse jeito. Por que é que eles defendem essa terra com a vida deles? Porque eles sabem que foi Deus que deu para eles. Aí está essa guerra toda aí, querendo criar problema com uma coisa que é de Deus. Foi Deus que deu, é deles. E não se meta ali não, que Deus pesa a mão ali e estoura quem for se meter com Israel ali. Da guerra dos 6 dias, cercaram Israel no momento que eles estavam em oração para poder destruir. O guia que estava com a gente lá disse, olha, foram vistos aviões no céu, pilotados pelos homens de branco, que ninguém sabe nem de onde veio, e derrotou todo o exército que estava cercando Israel. Não mexe com as coisas de Deus, não. Não mexe com as coisas de... Essa semana eu vi uma, não sei se vocês viram na internet, uma mulher que faz esse show de humor, o pessoal assistindo, ela fica contando piada com o povo. Era num país aí, ela começou a contar piada com Jesus, dizer besteira de Jesus, e fazendo aquelas piadas, aquelas coisas todas. Aí ela sai daqui da frente, viu? Saiu da frente do púlpito, quando ela faz assim, ela caiu para trás de uma vez. Pô! Aí a turma pensando que fazia parte do show dela. Ora, quando correndo lá, ela estava apagada, deu traumatismo craniano na hora. Vai brincar. A Ivete Sangalo no carnaval. O trio dela papocou, explodiu, incendiou. E ela foi internada no outro dia com pneumonia. Eu vi. Não brincar com Deus não, gente. Entendendo? Se Deus escolheu aquele povo, é o povo dele. E não se engane não. Ele vai dizer assim lá em Êxodo,
Abençoarei aqueles que te abençoar, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar. Aí esse bandido presidente daqui vai amaldiçoar Israel, né? Fica do lado errado. Então nós vamos devagarinho, nós vamos entender isso aí tudinho. Porque aqui tudo é uma base para a gente conhecer a história. Porque, ó, vou dizer um negócio para vocês. Vocês estão tendo a oportunidade, e hoje gente com 30, 40 anos não sabe nada disso aqui, gente. Vai, né? Não sabe nada disso aqui. Tem pastor que pega a Bíblia e fala um bocado de besteira sem saber o que é que está dizendo. E o povo, como não sabe, dá glória a Deus e aleluia. E quando ele não sabe o que é que está dizendo, ele fica, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai curar essa doença, Deus vai te dar aquele emprego. Tem, faz aquela zoada e o povo fica lá, oh, meu Deus, que é isso que o povo quer ouvir. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por nós. Quando a gente entende isso, quando ele age, é pela misericórdia dele, Terezinha. Porque ele já tem tudo determinado. Ó, a Helena, a vida da Helena é isso. Ele tem tudo determinado. Se precisar dele agir para mudar a história da Helena que está passando por isso, ele vai agir. Porque ele só age no milagre. Aí o cara fica, porque Deus vai te dar e dá. Mas diga para ele que ele tem que se consertar, tem que deixar de fofocar, tem que deixar de mentir, tem que deixar de enganar os outros. Mas ele não diz porque vai magoar o pessoal. Vai machucar, eu vou me embora dessa igreja porque eu não queria ouvir isso. Está entendendo? Eu fico satisfeito se o cara dizer, olha, Deus pode mudar a tua história aí, negão. Mas tu tem que deixar essa arrumação aí de ser. Mas vocês tiveram que dizer para mim, negão, as coisas não vão melhorar enquanto tu continuar nessa tua sem vergonhice, não. Aí eu digo, eu tenho, se eu quero que melhore. Aquela senhora, né? Não terminou. E quem prometeu a porteira mandar por mim. Eita Deus! Essa foi pra mim. Manda lá o eletricista dele ajeitar a minha internet. César, a minha internet que eu pago, 90 conto no meu celular, só deu 2 dias. Mandaram me avisar, você já gastou todos os seus pontos. Aí eu tô doido para assistir um Fla-Flu ontem, me agoniei. Aí essa cidadã aqui, roubando a internet do vizinho. Não, eu não. Da história. Ela disse que o endereço pediu no celular. Acho que ele deixou a internet dele conectada na minha e eu estou pegando. Porque a internet lá do Érico está funcionando, não está a nossa embaixo, né? A do Érico é outra. Aí foi onde eu peguei o celular dela para assistir o jogo. Não, aí eu peguei e devolvi. Eu devolvi o celular dela porque... Não, depois eu assisto pouca coisa à noite. Eu assisto para dormir. A negada disse que televisão acorda, pois a mim, quando eu ligo, eu durmo. Certo. Quando eu procurei a mistura do almoço que ele comprou, né? Vou contar só o final para poder não ficar muito. E procurei nada. Tio, eu também a mistura. Eu aceitei aquele pai o pai dela, foi. Não vou procurar a mistura. Mas eu lavei todo o tempo, não, deixei tudo no bacia. Sabe o que ele tinha botado? Graças a Deus o carro tinha passado aí, ele teve um saco de lixo. Passou 2 quilos de frango. Está precisando fazer uma oração forte. Aí ele falou, cadê a mistura do almoço? Quando você pegar, aí ele falou, será que eu não tenho um lixo? Aí foi lá, tem jeito de arrumar no lixo. Aí eu tô sacanagem que eu vi o seu pegar sua aí eu ia passando assim, Mas eu botei no lixo um retrato da nossa filha, bem grandão, que tinha lá em casa, que ela tinha o maior cuidado, eu dobrei no lixo. Um colega meu, da época dos Kisuke, ele sabia que a mulher dele ia passar uma semana na casa da mãe dela que estava doente, ele ia ficar só.
Aí tomou um negócio e escondeu a carteira quando chegou o bêbado. Escondeu a carteira. Rapaz, a mulher viajou e ele procurando a carteira para comprar a mistura, os documentos, nada, nada. Ele procurou por todo canto, não encontrou essa carteira. Foi na delegacia, fez um BO como tivesse perdido, né? Perdido ou sido roubado. Fez um. Não, ele procurou e disse que em todo canto. Mas bebê é bicho esperto. Ele esconde bem escondido, ele só não se lembra no outro dia, né? Aí, rapaz, quando a mulher chegou, ele disse, rapaz, amor, perdi a carteira, eu fui roubado. Já fiz até o BO, contaram mais de jeito nenhum. Aí a mulher disse, eu vou fazer o almoço. Aí ela olhou assim no congelador, aquele negócio congelado, ela pensou que era o frango, quando quebrou, não era a carteira dele, ele botou dentro do congelador, estava coberto de queijo. Aí ela disse, acaba você tá escondendo de mim. É igual a irmã Mazé ontem, né? Os dois cabrão bem grandão se beijando, aí ela disse, isso as mulheres estão bem em casa. Eu digo, rapaz, deixa de ser faladeira, rapaz. Oi, disse aí, as mulheres estão bem em casa. Era uns velhos. Então hoje nós vamos falar dos vestidos dos sacerdotes. Vocês viram aí, como eu disse, como foi que Deus vai fazendo tudo direitinho para não dar problema na gente lá no final. Mas o problema somos nós. Tá certo? O que é que ele faz? O sacerdote. Quando Deus institui o sacerdote, foi quando eu disse para vocês, naquela época cada tribo tinha o seu jeito. Aquelas nações do lado tinham as suas adorações, seus deuses, muito ligados ao Olimpo, na Grécia, né? Que tinha Zeus, tinha Perseu, tinha Diana. Aí Deus diz, não pode ser desse jeito. Escolheu Arão. Arão era da tribo de Levi. Então, a tribo de Levi foi escolhida para o sacerdote. Então, um sacerdote, Terezinha, não poderia vir de outra tribo. Tinha que ser da tribo de Levi, descendente do sacerdote Arão. Deus não quer o sacerdote dele misturado com qualquer coisa. O sacerdote, esse povo não escuta isso. O sacerdote não tinha direito a herdar terra, não tinha direito à cidade que era conquistada, não tinha trabalho secular. O sacerdote era para trabalhar o templo, para Deus. Então, quando as pessoas ganharam aquela cidade e tudo, aí separavam uma para deixar o sacerdote lá. O sacerdote comia do templo, das coisas que eram doadas no templo. Então, o sacerdote sempre foi sustentado pela igreja. Hoje tem essa dificuldade grande do sacerdote, do pastor, viver só da obra, que é o certo. Porque você tem que cuidar do povo. Mas hoje é obrigado você ter um trabalho secular. A não ser que você seja desses pastores aí que só pensam em dinheiro, juntando, mentindo para o povo e comendo dinheiro do povo. Senão você vai ter que trabalhar. E no trabalho secular, Terezinha, a gente se envolve em coisas que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, tiro eu. Eu estou no trabalho de segurança. De repente o cara quer entrar, quer invadir, eu tenho que ir para a luta corporal, eu tenho que tomar uma atitude que um pastor não iria tomar. Se ele estivesse cuidando só da igreja. Não tem condição de um pastor, uma pessoa que está no templo, cuidando das coisas de Deus, de estar com comércio onde vende bebida, cigarro, essas coisas. Vai esconder do pastor. Para esconder do pastor. Tem uma irmã lá que eu ouvi falar. Então, o sacerdote, ele era diferenciado, ele é para ser diferenciado. Ele tinha uma linhagem, gente, ele não podia vir de qualquer jeito.
Mas hoje se consagra o cara porque é amigo do fulano, porque cresceu comigo. E o cara não tem condição nenhuma. Esse sacerdote, ele tinha necessidade de conhecer a história todinha. Hoje o cara é consagrado pastor e ele nunca leu nem a Bíblia. Mas ele é jeitoso, ele é cheio de munganga, e ele faz aquela coisa toda, aí pronto. Recebe o nome de pastor e vai trabalhar para quem? Para Jesus? Não, para o pastor presidente dele, para apurar. O cara, quando toma uma decisão dessa, ele tem que saber o que ele está fazendo. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui, que é ele mesmo que conta, pastor, o nosso pastor, que antes ele era um construtor, era um homem que tinha muito trabalho, trabalhava para empresa grande, ganhava muito dinheiro, muitas casas, muito coisa. De repente ele disse, a partir de hoje, dividiu a casa por 5, vendeu tudo, vou viver da obra. Aí ele tinha que ter consciência que para viver da obra a coisa cai. Vai viver na dependência de Deus. Então o homem não pode mais reclamar disso, que ele tomou uma decisão, e a decisão certa. Então o sacerdote não pode ser qualquer um. Olha, da minha turma, de 150 alunos da faculdade, 50 terminou o curso, e uns 2 ou 3 só, que continuaram dando aula e ensinando. O resto foram só ser pastor para se dar bem. Que a visão era essa, ser pastor e dominar. Tá certo? Então o sacerdote, quando ele era chamado, Antônio, que é a diferença que nós temos hoje, o sacerdote, a vestimenta dele era diferenciada do povo. Era tudo dita por Deus como tinha que ser. O sacerdote tinha que se consagrar. Os obreiros que iam trabalhar naquele dia, eles ficavam submersos na água para ter a limpeza do corpo. E quando eles iam trabalhar para vestir aquelas fardamentos, tinham que lavar os pés e as mãos. Tinham que estar purificados para chegar diante de Deus. Como você vê hoje, se chega na presença de Deus de qualquer jeito. Um culto hoje, um culto que é o único culto que as igrejas tradicionais procuram levar, que é o culto de Santa Ceia, teria que ser hoje pelo menos um culto bem diferenciado, né? Quem vai trabalhar, os pastores que vão, eles não tinham que ter um trabalho secular, eles tinham que estar em casa, se consagrando, estudando, lendo a palavra. A igreja tem que olhar o pastor e tem que ver ele diferente, principalmente nas vestimentas dele. Quantas vezes eu disse, pastor, hoje as igrejas aceitam o pastor ir para o púlpito pregar de qualquer jeito, a camisinha gola polo, tudo bem na semana, hoje está funcionando assim, mas o culto de Santa Ceia, o culto de domingo, o pastor ele tem que estar vestido pelo menos diferenciado. Aí a gente vê aqui, pastor vindo com a camisinha gola polo, as calças rasgadas no joelho, pregado uma na outra, todo. Funciona, Terezinha. E se alguém comentar, os outros se revoltavam. Se instituir o tal do terno, que se use o terno, né? Você vai ver, o sacerdote, nas outras igrejas, principalmente vocês que vêem televisão, esse pessoal mais novo, eu já falei aqui, as igrejas evangélicas lá fora, o pastor usa uma túnica diferenciada, para que todo mundo saiba que ele é pastor. Olha, o irmão chega numa igreja dessa aí, das Assembleias de Deus, tá os irmãozinhos, tudo de paletó, e não sabe nem quem é o pastor.
E vai mandar eles fazer alguma coisa. Depois que bota aquela gravata e senta ele ali, parece que já deram a autoridade maior do mundo, cara. Eu instituí, quando eu abri um trabalho, eu usava o colarinho clerical. Mas a turma achava que eu era padre. Mas por quê, Luzia? Porque não estuda. Aquela vestimenta foi um pastor que criou, em 1840, um pastor metodista, para quando ele saísse na rua, todo mundo saber que ele era um pastor. Então ele criou aquele colarinhozinho que bota aquele negócio branco aqui, o clerical, para ser diferenciado. Então foi um pastor, foi um crente que criou aquilo ali. A gravata é um advento criado por um homossexual. Porque lá no lugar frio não usava o cachecol, aí do cachecol ele criou aquela gravata. Que é que entende? Os padres, depois do Concílio Vaticano II, porque quem é mais antigo aqui sabe que antigamente os padres andavam de batina. Principalmente lá da minha cidade, que ele era muito cambota, aí era que ele não tirava a batina de jeito nenhum. Usava a batina direto. Aí, poxa, aqui muito quente, então entraram em acordo e eles começaram a usar o clerical. Só que você vai comprar, quando eu fui comprar a minha camisa, é tanto que eu tenho pouca camisa que bota gravata, porque aqui não utiliza. Porque não era, tinha muita camisa que eu utilizava com clerical. Quando você vai comprar, aí a vendedora te pergunta assim, é o tradicional ou é o romano? Porque o tradicional foi o que foi criado pelos pastores. O romano, que os padres têm que usar, ele tem um babador que bota por debaixo da cor aqui e ele fecha aqui atrás. É diferente do nosso, que é colocado só no colarinho aqui. Só que os padres começaram a usar também, como não deram atenção no meio evangélico, ficou sendo como roupa de padre. Eu estou lá na igreja, meu crucifixão lá e tal, atrás do púlpito. Aí quando eu me virei, tinha um casal de velho sentado assim, eu me virei e fui falar com ele. A mulher olhou para mim, olhou para o crucifixo, olhou para mim. Aí se levantou e disse, a senhora já vai? Ela disse, não, eu vou só aqui na mercearia comprar uns bombons. Se mandou. Eu acho que ela pensou, vai, eu estou na igreja católica. Então a vestimenta, ela é importante. Como é que eu vou saber quem é o pastor da igreja? O cara pode se passar de pastor, como tem um bocado que faz aí, usar nome de igreja e fazer besteira. Vamos aprender agora as vestimentas dos pastores. A mitra era uma roupa feita de linho fino branco, com a lâmina de ouro puro, que tinha gravado santidade ao Senhor. Santidade a Jesus Cristo. Olha, essa mitra era tipo um diadema. Então, quando eles botavam aquele turbante, né, que eles usavam aquele turbante cobrindo o cabelo, o diadema, a mitra era de ouro, colocada por cima, e o nome estava escrito, santidade ao Senhor. Ali, já estava sabendo quem era o sacerdote. E aquele sacerdote, o negócio era tão sério, que se ele não tivesse em santidade, todo o pecado da comunidade, olha aí como era no Antigo Testamento, ele era o responsável. Hoje não, cada um dará conta de si mesmo. Olha como na graça é diferente, cada um vai dar conta de si mesmo. Mas também diz que aquele que muito é dado, o pastor, é muito cobrado. Porque vai que o irmãozinho lá dentro da igreja está fazendo errado porque ele não está ensinando. Mas naquela época não. Naquela época, o pecado do povo era responsabilidade dele. Túnica bordada, olha aí como era muita coisa. Era feita de linho branco, que significa Jesus Cristo na sua
justiça. A túnica, gente, ela era tipo um vestido, que ia do pescoço até embaixo, mas ela não tinha manga. Era um vestidão. É tanto que e tinha aqueles mais que se destacavam mais, que era uma túnica que não tinha costura, ela lisa, colorida. Quem era que tinha uma túnica dessa que os irmãos ficavam com raiva? José. O pai dele deu uma túnica dessa a ele. E os irmãos ficavam com raiva, porque José era diferenciado. O manto e o efode por cima da túnica, ainda tinha um manto. Terezinha, nós podemos dizer que as mulheres antigas usavam a túnica chamada de anágua, né? Anágua, ixi. Ainda tinha a combinação. Tu não sabe disso não, né? Debaixo da anágua tinha a combinação. Era 7 saias, para o cara namorar, para tirar isso tudo, era um sacrifício. Tirar o vestido da anágua e 7 combinações. Era. E as mulheres ricas ainda usavam aquele bicho que amarrava aqui, ó, para esconder o bucho. Era 2 pessoas para puxar para o bucho ficar zerado. Hoje em dia dá até para a mulher usar um negócio daquele amarrado. É só dar a cama de ar de bicicleta assim. O manto feito de linho azul e com uma borda de romãs azul, púrpura e carmesim. E campainha. Significa, aqui as romãs ela fala de ressurreição. E a campainha fala da palavra perfeita do Salvador. Eu expliquei para vocês, né? Olha, a romã era um fruto que simbolizava fartura, ressurreição. Em todo canto tinha desenhos de romã. Eu ainda vi lá pedaços de construção do templo cheio de romãs. Então eles decoravam o manto e embaixo do manto vinha os sininhos, as campainhas. Que quando o sacerdote andava, ia batendo. Foi o que eu falei para vocês. No dia que ele ia entrar no Santíssimo, amarrava uma corda na cintura dele e a corda ficava do lado de fora. E quando ele estava lá dentro, enquanto as campainhas estavam mexendo, o pessoal sabia que ele estava vivo, que ele estava se movimentando lá dentro. Quando parar, Se as campainhas parassem, podia puxar que ele já estava morto. E ninguém podia entrar, que morria também. Você vê como é estar na presença de Deus, querido. Negado de naquele tempo era horrível, era mais difícil. Eu acredito que hoje seja pior. Como? Porque morre ninguém nem sabe. Naquele tempo você via, vixe, morreu, esse cara tá. Mas hoje, morte espiritual fica dentro da igreja querendo dar moral, querendo mandar nos outros, querendo fazer as coisas e tirando os outros da presença de Deus. Está entendendo? O efode de ouro, de linho puro, azul, púrpura e carmesim, e com fios de ouro. Está vendo Cristo de novo? Ele é o Deus homem perfeito em tudo. O efode era outra vestimenta que botava por baixo, trabalhada em ouro. Depois vinha o cinto, feito da mesma cor do efode. O cinto simbolizava a segurança, né? Por isso quando diz assim, ó, ata o teu cinto, quer dizer, te prepara. Porque o homem sem o cinto, as calças caem, né? Então toda vez você vai ver no Novo Testamento, coloca o teu cinto, ata o teu cinto. No cinto ali o homem estava preparado para a luta, para a guerra. O efode de ouro, o cinto, o peitoral, feito da mesma forma que o efode, mas com ordem de pedras das 12 tribos. Significa o povo de Deus está sempre perto do coração. Ó, era tipo assim um pedaço de pano quadrado e ali 12 pedras preciosas eram colocadas e cada pedra daquela simbolizava o nome de uma das 12 tribos, para mostrar que aquele pessoal era valioso para Deus e estava próximo do coração de cada um.
Ele estava dizendo quase que nem os mosquiteiros, um por todos e todos por um. Era um povo só, um povo de Deus e um povo diferente. Aí vem aqui o Urim e o Tumim. Ei, que é isso aí? Quem pode me dizer? Vai lá, Sérgio. Você que é o nosso estudioso. Que esse resto aí, os neurônios não estão funcionando bem, não. Hein? Melhor não dizer nada. Ei, nós chegamos ali no nosso interior, aí abriram uma igrejinha na entrada, não foi, José? Aí tinha assim, ó, casa de oração ou era Assembleia de Deus? Casa de oração, Urim e o Tumim. O cara bota o que acha novo bonito, é que ele não sabe o que é. E agora a gente vai saber tudo. Urim e o Tumim ficavam no peitoral do sumo sacerdote, bem em cima do coração. Significa as luzes e a perfeição. Jesus Cristo sabe a vontade de Deus e revela para os salvos. Ele é o nosso guia infalível. Esse Urim e o Tumim não se explica muito, mas é como se fosse um dado ou pedra que era lançado sorte. Não era jogo, gente. Não é para jogo de azar, não. Era lançado sorte. Talvez uma parte da pedra tivesse um lado branco e outro escuro, mas eles colocavam ali e ali eles faziam uma pergunta direta a Deus. Deus, podemos ir para a guerra? Tá. Se desse a ordem de Deus, eles iam e Deus dava a vitória. Podemos, quando dava o contrário, não. Então, o Urim e o Tumim eram duas pedras para decidir a sorte. Então, quando eles foram escolher os 7 diáconos para a igreja, foi lançado sorte. Então, sempre eles usavam desse tipo, tá certo? E era infalível, porque era a vontade de Deus. Era assim que Deus agia. Então, o Urim e o Tumim eram duas pedras, hoje os pastores dizem 2 dados, mas dado foi inventado um dia desse para cá, né? E dado remonta a jogo de azar, né, Terezinha? Então, eram duas pedras que ali respondia a pergunta que os homens faziam direto a Deus. E tinha que ser pergunta direta, sim ou não. Deus, o Antônio precisa ser degolado? Sim ou não? É um exemplo, viu? Não estou dizendo isso não. Porque botou a carne no lixo, né? Porque botou a carne no lixo, aí merecia, né? Comer puro, porque o cara rebolou a carne no lixo, aí merecia pelo menos uma pizza. Eu não falo, eu compro e a carne de porco. Aí tá tudo ainda. Terezinha, suas orações têm que aumentar, Terezinha. A Terezinha levou na carne. Então, gente, ó, nós vimos aqui, olha a diferença do sacerdote antigo por de hoje. Por que será que muita coisa estão levando na brincadeira hoje? Porque o homem que está à frente devia ser um homem diferenciado. Devia ser um homem que, quando as pessoas olham para ele, vê a presença de Deus. Vocês lembram que eu disse aqui que a presença de Deus descia no templo. Enchia de uma maneira que o sacerdote não conseguia nem ficar lá dentro com a presença de Deus. Então, o certo é na igreja que a presença de Deus desça no meio da igreja, gente. Ali no altar é o lugar onde é para descer a presença de Deus e inundar toda a igreja. Quem está ali dentro sentir a presença de Deus. Mas se sente a presença, como eu disse para vocês, o Espírito está na palavra. E o Espírito usa o emissário da palavra. Agora, se esse emissário não tiver de acordo como manda as coisas de Deus, é lógico que o Espírito não vai usar. O que vai causar depois no meio do povo é contenda. É discussão. Ninguém vai receber. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Se na hora da pregação é o Espírito Santo que está se movimentando através da palavra, da voz do pregador chegando na igreja, é quem vai se responsabilizar para convencer quem está ouvindo.
para as mudanças, para as transformações. O problema é que as pessoas hoje, é como diz lá em Romano, eles estão buscando igrejas segundo a vontade deles. Estão buscando mestres e professores e pastores para pregar o que eles querem ouvir. Massagear os seus egos. Alguém que chega na igreja, ô meu irmão, você é uma bênção de Deus para mim. Você aqui. Aí tá, você vê, o cara vem uma vez, se reconcilia, o pastor está ali orando, ensinando e tal, desaparece, vem de novo, abraça, tal, desaparece de novo. A gente vê muito isso aqui, só procura um pastor quando estão na pior, e ele ali quebrando cabeça, sabe? É porque ele tem um coração muito grande, gente. O coração dele é do tamanho dessa igreja. Mas se é o pastor Washington, aí é por isso que a negada gosta de meu dia, para ser cria vergonha na sua cara. Mas nem todo mundo é igual, né? Eu fico triste, pastor, porque a pessoa que nos trouxe para cá, ela se afastou totalmente. Mas a função dela era lhe trazer para cá. Ela me trouxe para cá, quando ela trouxe para cá, pronto, ela se afastou. Deus usou ela para te trazer até aqui. Ela te trouxe e se afastou. Eu aqui lá eu perdi. Porque você não pode fazer já, eu não tenho dinheiro, eu não tenho para pagar o... Essa desculpa que E ela ela tem. pode muito bem ir a pé. Mas é o que eu disse pro Antônio ali, eu disse pra Drica, gente, quando a pessoa se abraça ou se afasta de Deus, não é que Deus se afasta da pessoa, é que ela vai começar a agir pela própria consciência dela, ela vai fazer aquilo que ela tem vontade, e Deus entrega nas mãos dela a vontade dela, não é isso que você quer? Vontade permissiva de Deus. Se tivesse mulher lá da tua casa, tu chegando, tu saindo cedo, dá para subir, é a pé, tu vem devagarzinho. A gente não vem lá de casa para cá. Aí ela diz, ai, minha mãe, porque as minhas pernas vivem tão cansadas. Eu digo assim, não, eu acho que você não vem porque você não quer mesmo. Mas quantas pessoas, irmã Eleonora? Mas se é uma eleita de Deus, ela vai vir. Só que ela vai vir numa situação difícil, bem quebradinha. Eu, às vezes, eu tenho vontade de desistir. Tá entendendo? Mas depois eu fico pensando assim, não, eu não quero, não vou desistir, porque Deus não quer que eu desista. Olha, nós chegávamos no quartel, aí botava a gente de forma para poder ir assumir o serviço, aí vinha um irmãozinho, novo, pastor de uma igreja, aí vinha pregar, vinha falar de Jesus. Se existia uma pessoa que ficava logo com raiva, era ele. Lá e vi esse crente com o negócio de Jesus, meu irmão. Tá encheu o saco aqui, nós doidos para descer, para ir atrás de merendar nos hotéis, almoçar e fazer as bagunças da gente, e o irmão lá, Jesus salva, Jesus liberta e tal. Deixava um bocado de gente com raiva. Com o passar do tempo, hoje quando a gente olha, muitos dos que estavam ali em forma estão na igreja e são pastores. E chegou uma época que ele caiu. Ele lá no trabalho conheceu uma jovem de uma banca que tinha lá, se envolveu com essa jovem e ela teve um filho. Porque uma coisa é você ter se envolvido, ser desmantelado antes de conhecer Jesus. É um peso grande. Mas o peso maior ainda é quando você já conhece. E ele se envolveu com essa jovem Desmantela maior. e ele largou a família. Ficar com ela. Foi, ele passou uma época com ela. Abandonou a família. E quando a gente ia falar com ele, porque ele tinha pregado pra gente, né? Ia falar com ele, ele dizia, negão, não venha não. Tudo isso que você está me dizendo, eu sei. Eu não tenho força para voltar, meu amigo. Eu não tenho como voltar mais para a presença do Senhor depois do que eu fiz. Quer dizer, vem a mágoa, vem o peso, e ele sabe do que ele fez, que ele se queimou diante de Deus. Isso não adianta falar. E eu louvo a Deus muito tempo depois que eu me aposentei, eu vou no centro e encontrei ele. Ele veio, rapaz, como é que você está e tal, e uma mulher do lado, não era a que eu conhecia, a namorada. Eu digo, como é que você está? Ele disse, graças a Deus, estou bem, voltei para a casa do meu pai. Eu digo, glória,
Mas foi o que eu fiz. Ele pediu logo a aposentadoria dele. Porque se ele continua lá, ele pediu logo para sair de lá. Voltou para casa, voltou para a esposa dele, apresentou essa, é a minha esposa. É a mãe dos meus filhos. E hoje nós estamos caminhando junto novamente, na presença do Senhor. Fico todo arrupiado. Foi uma alegria, porque eu estava vendo aquele homem que pregou para nós. Um exemplo, né? Jogado no lixo. Uma tristeza grande. Mas aprove a Deus resgatá-lo de novo. E agora, com certeza, ele é consciente de tudo que ele passou. Se viu tudo de exemplo. Se viu tudo de exemplo. E de provação para ele, né? Porque qual é o perigo, gente? O perigo é como o Verso não contou essa semana, eu disse, rapaz, o que é bonito é para a gente olhar. Nós temos olho mesmo, é para olhar. Agora olhar e segurar o olho, aí é que é o problema. Porque a Bíblia diz que o olho é a janela do corpo. Se você olhar, fixar o olhar Isso é o mal. e descer, gerar sentimento, você morreu. Gerar desejo, morreu. Por isso é que eu nem faço. Eu procuro desviar. Desviar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o problema está em gerar emoção. Porque quando gera uma emoção, e vai puxando outra coisa. Olha, Meus pensamentos. quem estava na igreja sexta-feira foi o Zé Filho que deu a doutrina. Uma doutrina abençoada. Foi bom demais. E o Zé Filho falou de um pastor, das pessoas que vê pornografia. Você começa a ver, você sabe quem utiliza o celular aqui, né, César? Sabe. De repente um negócio piscando. Aí você fica curioso. Olha aí como é que o diabo vai. Fica piscando. Aí você, tchum, parece uma cabocla nua, bonita. Aí não, eu sou crente. Mas fica, rapaz, que bichona. Pum, de novo. Nesse negócio, quando você vai ver, tá. Eu tiro pelos velhos do meu grupo da polícia, não é não? É o dia todinho de arrumação. Aí o que é que acontece? Nós fomos uma reunião de pastores, um pastor que era bem quisto dentro da igreja, não era não? Todo mundo gostava dele, tudo, aquele negócio, cara novo. A mulher era um pouco metida, mas ele era novo, o Bevan. Novo e tal. Aí na reunião, todo mundo ali conversando, aí ele diz, gente, eu preciso falar com vocês. Um assunto muito sério. Digo, eu vou me afastar da igreja. Estou pedindo meu desligamento do pastorado. Aí todo mundo ficou assim. Não, eu vou explicar. Eu me viciei em pornografia. E a mulher do lado. Mas ele foi porque a mulher pegou ele. Senão ele tinha continuado na arrumação. Por muito tempo eu tenho olhado pornografia, tenho assistido pornografia. E isso afetou demais a minha vida. Porque ele tinha, irmã Helena, todo mundo gostava dele, chegava, abraçava ele e ele confessou. E eu estou abraçando as irmãs na igreja já com maldade. Está entendendo? Aí, por isso estou pedindo. Tenho certeza que foi a mulher dele que disse, olha, para eu continuar com você, você vai entregar o seu chamado. Você vai confessar o seu pecado na frente de todo mundo. Aí nós vamos continuar a restaurar nosso casamento. Tenho certeza que foi isso. Porque ela estava lá em pé do lado, escutando a confissão dele. Estava ali com uma paz. Porque a família bonita, eles tinham perdido um filho, ele um empresário, bem sucedido. Mas se Deus não dá a chance dela ver, é porque vai viciando, irmã, vira doença. Tudo demais, né? Vira doença. Irmã, tem casados, marido e mulher, que toda vida que vão dormir, para poder namorar,
é preciso assistir um filme sem vergonha aqui. Isso, é. Senão ele não consegue. Muitos! Aí quer dizer, o marido está desejando a esposa está desejando o marido? Não, estão desejando aqueles caras do filme, não é não? Isso aí não é certo, não. Não, não é, mas é por isso. Você vê uma vez, duas, aí vai deixando acumular aqui. Me afastei da casa do meu irmão, porque meu irmão tem um cunhado que eu não convivo com ele, antes de eu entrar nessa igreja aqui. Ele veio umas 2 vezes para cá, eu tentei, pensei até que ele fosse continuar, mas infelizmente ele se afastou, acho que por isso que a irmã dele também se afastou. E a gente teve uma relação, sabe? Eu passei 5 anos gostando dele, era caminhoneiro. Porque ele era mais novo. Ele já está com 57, 50 e... está com 65 anos. Foi uma pessoa que eu nunca tinha gostado assim, estava com 3 anos, que o pai da menina tinha morrido. Eu cheguei a conhecer essa pessoa lá na casa dela. E aí, quando eu vi a primeira vez a Ave Maria, eu me encantei. A gente passou por tempo se gostando. Ele chegava de viagem, lá para casa, estava trabalhando na roda. E aí a luz ele ligava, mãe, ela chegou, está aqui em casa. Deixa ela aí, depois, daqui a pouco eu vou para casa. E a gente, uma relação muito bonita entre a gente, sabe? A gente se gostava muito, mas eu não sabia nada da vida dele. Portanto, no momento que eu descobri, realmente eu disse para ele que a partir daquele momento a gente tinha que acabar. A gente ainda tentou. Tentamos. Eu era louca por esse homem. Ainda sou louca por esse homem. Não vou mentir, porque eu tenho essa paixão guardada comigo. E não vai mentir para ficar preto? Eu sou louca por ele ainda. Só que é aquela coisa. Como a última vez que eu tive na casa do meu irmão foi no ano passado, na casa do ano novo, a minha cunhada Rainha pelejou, eu fui pra lá. Aí minha mulher quis vir passar passagem na tua casa não. Eu vim passar aqui, que eu vivo tão cansada. Não, mas vem minha cunhada, não sei o que. Aí eu peguei. Olha, é o seguinte, liga pro teu irmão, diga que vem me buscar aqui. Eu não tinha dinheiro de Uber, né? Só que eu me testei, entendeu? Eu, inclusive, vou fazer um teste com ele. Eu quero ficar diante dele para mim ver o que eu vou sentir. Arriscou tudo, viu? Sim, Arriscou tudo, não foi? Mas aquela coisa dizendo assim, você não pode, eu não posso, Senhor, eu quero só fazer um teste comigo, eu quero me testar. Eu tenho certeza que eu não sou fraca. E aí ele veio. Quando ele me viu, quando ele me viu, é maravilha. O sentido dele é querer abraçar Não me dá. beijar, me barra logo. Não dá de jeito nenhum. Aí ele veio, a gente foi pra lá, conversando, conversei com ele, aí ainda pegou na minha mão e olhando assim, fez assim, não dá não, José, de jeito nenhum, não dá mais Eu não. querendo roubar o bicho, então. Eu só olho pro rabo do olho. Eu assim, que eu tava dentro do carro, eu tava só assim. Olha, o César. Quando foi umas horas da noite, ele chegou, ele tava bebendo. Foi beber na casa da mãe. Tá nem, filho, Aí ele chegou. Ah, lá na mas casa da irmã só. dele. Aham. Aí disse assim,